Olá, hoje o RDTV recebe o vereador Vanderlei Paulo, do Partido Progressistas, que é presidente da Frente Parlamentar Mato Grosso-Pará, recém-criada, que fez aí um primeiro encontro recentemente. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse trabalho. Sorriso fica a quase 500 quilômetros de Cuiabá, região norte do estado, e nós temos ali uma fronteira bastante complexa e o vereador vai explicar um pouquinho para a gente. Vereador, obrigada por estar aqui conosco. Conta um pouquinho para a gente primeiro como é que surgiu essa frente parlamentar. Quantas câmaras participam da frente? Bom, primeiramente quero cumprimentar você, Lidice, e cumprimentar todos os nossos telespectadores aí do RDTV. Nós fizemos uma viagem de 1.100 quilômetros, eu e o vereador Celso Kozak, de Sorriso a Miritituba. Nós fomos verificar porque os caminhoneiros de Sorriso estavam perdendo tanto a vida na 163. Nesse percurso, nós fomos parando em vários municípios, vilarejos e conversando com as pessoas. E nós percebemos que o norte de Mato Grosso e o sudoeste do Pará tinham muitos problemas incomuns, narrados pela população, narrado por vereadores, até mesmo jornalistas. E quais eram esses problemas? Problemas de desenvolvimento, a comunicação ineficiente, principalmente de internet, telefonia móvel, vulnerabilidade social, alto índice de feminicídio, não só no norte de Mato Grosso, como também no Pará. Nós estamos percebendo dificuldade para muitos produtores em função do nosso Código Florestal, a sua rigidez que impõe realmente aí nessa região amazônica, impõe limites ao desenvolvimento. Fomos percebendo também a necessidade da 163, da sua conservação, de mais investimentos, em função até mesmo da concessão que o ministro Tarcísio Freitas estava fazendo. E também percebemos a preocupação dos produtores de Mato Grosso, de todo o Mato Grosso em relação ao ferrogrão, porque os gargalos estavam no Pará. E estando no Pará, com certeza também nós conversamos, com a população de lá. Mas a Câmara mesmo, digamos assim, esta frente parlamentar surgiu na Câmara de Itaituba em função de uma proposta que nós fizemos quando estivemos lá, depois realmente de coletar essas informações. Nós percebemos que havia necessidade de unir esforços entre os dois estados, através dos vereadores, até mesmo para aproximar mais as duas bancadas federais, para começarmos a discutirmos esses problemas regionais, que por mais que estávamos em estados diferentes, os problemas eram iguais. Daí surgiu lá em Itaituba a Frente Parlamentar de Vereadores, que em seguida passei por Novo Progresso, fiz um trabalho muito acentuado nas câmaras municipais do Norte de Mato Grosso, os colegas lá também no sudoeste do Pará, e hoje chegamos a 26 câmaras municipais, mais de 230 vereadores, e o movimento continua crescendo, porque o senso de que a gente tem que se unir para realmente defender os nossos interesses, seja econômicos, sociais, até mesmo ambientais, passa realmente pela base, pela união de esforços que inicia nos legítimos representantes do povo, nos municípios, que sem dúvida alguma são os vereadores. Nós estamos aí à véspera, de 7 de setembro, uma data que está prometendo muitas manifestações políticas, existe muita divergência aí política. Como é que é essa questão política dentro da frente parlamentar? Existe um partido ou uma linha que sobrepõe ou não? Vocês estão trabalhando de uma forma mais apartidária, vereador? Olha, Lidice, em função de que você reúne muitas câmaras, muitos pensamentos e muitos partidos, até para nós mantermos a unidade dentro aí da nossa frente parlamentar, nós estamos trabalhando de uma forma aí suprapartidária. Essas questões mais políticas partidárias, nós estamos até solicitando a todos os vereadores que deixem para o momento apropriado, sob pena de nós implodirmos um movimento tão bonito, tão forte, tão consistente, com objetivos tão importantes para o desenvolvimento aí dos dois estados. Claro que não é fácil dominar essa juventude, essa meninada e os nossos vereadores. Tem sim alguns posicionamentos, mas a gente, graças a Deus, tem conseguido manter um grande equilíbrio em função de que os problemas em comuns são muito maiores nesse país do que, às vezes, mesmo algumas posições partidárias que você vai ter um momento adequado e específico para isso. A Frente Parlamentar Mato Grosso-Pará se reuniu aí nos dias 26 e 27, de agosto, agora recente, para tratar aí de inúmeras questões, regularização fundiária, questões, os modais de transporte,
o Ferrogrão passando por Novo Progresso. Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho o que foi esse encontro, né? Esses 2 dias, porque assim, são questões tão complexas, cada uma, né? O que sobrepôs nos debates, qual é a maior necessidade hoje que vocês conseguiram verificar nesse encontro, vereador? Olha, foi realmente assim, uma grande oportunidade nós conhecermos e fazermos um raio-x dos problemas dos municípios do Norte de Mato Grosso e do Pará. Claro que nós percebemos que os problemas, por mais que comuns, são muito mais acentuados lá no sudoeste do Pará. Nós dividimos esse primeiro encontro, os vereadores, as entidades organizadas, até mesmo prefeitos, deputados estaduais e as secretarias do Estado do Pará, em 7 eixos temáticos, dos quais eu já mencionei aqui alguns. Então, nesses 7 eixos temáticos, todos tiveram a oportunidade de apontar os problemas que os seus municípios enfrentam, a sua região, e ao mesmo tempo tiveram a oportunidade de fazerem propostas, né, como alternativas para realmente o destrave do desenvolvimento econômico desses municípios, seja do Norte de Mato Grosso ou até mesmo ali do sudoeste do Pará. Mas o que nós percebemos que se sobrepôs e que foram assim câmaras temáticas que mais chamaram a atenção foram as câmaras temáticas da regularização fundiária, a regularização de garimpos, a Ferrogrão, né, e até mesmo a questão da Câmara Temática dos Índios. Nós tivemos a tribo Caiapó, que é uma das tribos citadas até mesmo a nível internacional, como os índios afetados pela questão da Ferrogrão. Uns índios estiveram uma Câmara Temática específica para eles também apontarem o pensamento deles em relação ao desenvolvimento, o pensamento em relação ao 63, a Ferrogrão, e qual seria, digamos, as reivindicações deles. Então, o que nós fizemos nessas câmaras temáticas foi mesmo dar um exemplo para o próprio governo federal e seus ministérios de que é possível construir realmente bons debates, integrando os ministérios e vindo na base de onde o cidadão vive, na busca das soluções realmente mais adequadas. A regularização fundiária é o grande entrave do desenvolvimento do Pará. Nós temos famílias, inclusive, que vieram do Sul, que moraram ali em Sinop, Sorriso, Cláudia, Peixoto, e foram desbravar o sudoeste do Pará. Estão lá vivendo há mais de 40 anos. Os filhos de hoje viram seus pais falecerem lá na busca de um sonho. Estão 40 anos em cima de uma propriedade e até hoje não tem regularização fundiária. E a gente se entristece quando as leis são feitas também de formas desconexas com a realidade. Foi criado lá a reserva do Jamanchim, Novo Progresso. Para vocês terem uma ideia, tinha propriedades rurais com gado, com produção de lavouras há mais de 30 anos e que foram incluídas na flona lá do Jamanchim, na Floresta Nacional. Como que tomam decisões dessa forma? Se você tem imagem de satélites que apresentam os locais que já estão explorados, que já estão produzindo, e de uma forma tão equivocada se coloca essas áreas produtivas como se fosse uma floresta. Trouxe insegurança jurídica, trouxe instabilidade até mesmo emocional a tantas famílias que moram ali no Pará. Então, ou seja, essas câmaras temáticas, LIDSE, está dando a contribuição para o debate para nós levarmos às autoridades. O mesmo exemplo, a questão da regularização dos garimpos. Nós levamos a Solange, ela é presidente de uma cooperativa em Peixoto de Azevedo. E eu fiquei muito feliz porque a cooperativa de Peixoto dos Garimpeiros foi lá no Pará demonstrar o sucesso que essa cooperativa está tendo em Mato Grosso. Lá nós temos já em Peixoto, aquela região, vários garimpos regularizados, com até mesmo a certificação e autorização da SEMA. Ou seja, o garimpeiro explora lá o seu ouro, finalizando, ele fecha tudo, deixa tudo organizado, planta árvores e se restabelece ali a natureza. Então, ou seja, é possível explorar as riquezas nesse país e tendo responsabilidade ambiental. Agora, o que acontece com o garimpeiro? Como não tem regularização fundiária de novo, ele vai lá numa terra que está há 30 anos aberta, ele começa a explorar ali o ouro, o poceiro está lá, o dono, o proprietário da área, chega aí a operação do governo federal, destrói todo o maquinário, né? Taca fogo, explode tudo. Mas por que aquele garimpo era ilegal? Porque o governo federal não fez a parte dele, não regularizou as terras lá no sudoeste do Pará. Se tivessem regularizadas, eles iam lá na SEMA do Estado, faziam um projeto e dentro da legalidade podiam explorar o ouro. Então nós vemos o retrocesso que está acontecendo lá no estado do Pará, onde na realidade o que ocorre? Toneladas de ouro vão para o mercado negro europeu ou americano,
sem pagar impostos ao país, e o trabalhador do garimpo, que é uma atividade também milenar, é jogado à margem da lei, sendo criminoso neste ato. Então, essas câmaras temáticas foram importantes por apresentar esses problemas e, ao mesmo tempo, soluções. Nós precisamos regularizar lá a questão fundiária, precisamos também da questão ambiental, não é verdade? E desonerar o nosso solo. Para todo o Mato Grosso, o que seria ideal? Que o garimpo artesanal pudesse explorar até 30, 40 metros, né, do solo. A partir dali, essas empresas norueguesas que estão no Brasil, canadenses, americanas e inglesas, dali dos 40 metros para baixo, com muita tecnologia, poderiam estar explorando o ouro e o minério, onde dessa forma nós daríamos condições para o verdadeiro cidadão brasileiro, trabalhador do garimpo, que ele fosse inserido dentro da legalidade. Então, vocês vejam bem que existem situações aí tão anacrônicas que a gente hoje, em pleno século XXI, quando começa a analisar, a gente fala, meu Deus, como que a gente faz como Estado, digamos, um trato com tantos cidadãos brasileiros que estão nesta área, seja no norte de Mato Grosso ou até mesmo aí no sudoeste do Pará. Nós precisamos mudar as nossas leis para contemplar ainda mais aí os nossos cidadãos brasileiros. E eu sei que você deve estar perguntando, mas me fala dos índios. O que os índios falaram lá sobre a Ferrogrão? É uma interrogação que existe em todo o Brasil. Eu percebo que muitas ONGs internacionais ambientalistas, algumas realmente defendem o meio ambiente, mas algumas patrocinadas por interesses econômicos internacionais tentando travar o desenvolvimento do Brasil, no caso, fomentam e patrocinam ONGs que vêm aqui se dizer ambientalistas e que na realidade estão preocupadas com a alta competitividade do brasileiro em relação à sua produção e o transporte dos nossos produtos. Isso realmente faz com que o produtor americano e o mesmo europeu se levante contra o Brasil, em especial a Ferrogrão, dizendo, olha, não tem viabilidade. Minha gente, se os próprios índios, aqui vou dizer para vocês o que eles pensam, reconhecem que não podem atrapalhar o desenvolvimento do Brasil, não são contra o progresso, o que é que eles pontuam lá as tribos? São várias tribos. Uma tribo mais conservadora, do cacique ali, Dr. Caiapó, ele diz o seguinte, nós não somos contra a Ferrogrão pode passar aqui, mas nós queremos as pontes que foram nos prometidas, nós queremos as estradas, as nossas aldeias, e o índio precisa ser ouvido conforme diz a Constituição. E ele tem razão. Eu acho que o governo federal pecou de já não ter ouvido lá essas questões indígenas. E uma tribo mais progressista, lá da comunidade do Baú, né, do cacique Royer, disse o seguinte, olha, nós não somos contra a Ferrogrão e nós queremos fazer realmente um manejo sustentável da nossa floresta. Ou seja, nós queremos tirar a madeira respeitando o meio ambiente. Nós queremos também explorar o ouro para que as nossas populações indígenas possam também ter melhor qualidade de vida. Então, ou seja, os índios são favoráveis desde que ouvidos e atendido a alguns critérios. E eles mesmos enumeraram para nós, Lídice, essas questões na Câmara Temática dos Índios. Falando em questão ambiental, vereadora, a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, né? Eu queria que o senhor expusesse aqui a divergência que há em relação, no município de Novo Progresso, em relação ao Código Florestal. O senhor estava explicando que existe aí um vácuo legislativo, né? Porque o código foi criado aí em 2012 e tem gente lá que está desde 2008. Enfim, para que as pessoas tenham noção, primeiro, da importância dessa atuação de vocês, em especial porque o que a gente percebe é que não depende só do governo municipal e estadual, mas existe também uma necessidade muito grande de uma interação aí com o governo federal, né? Porque muitas dessas questões são afetas à União. Como é que está sendo isso? O produtor rural, ele prepara o seu cadastro rural, o seu CAR, e é punido por isso? Conta um pouquinho para a gente. Perfeitamente. Você tem toda a razão, Lídice. Nós precisamos fazer realmente algumas alterações a nível federal. Em relação ao Código Florestal. O Código Florestal não só afeta lá todo o bioma amazônico, sudoeste do Pará, como todo o país, mas em especial também o norte de Mato Grosso. Esse tema agora, ele afeta a todos nós. Vou dar um exemplo. Essa lei foi aprovada em 2012, o novo Código Florestal brasileiro. Se fosse exemplo do Código Penal, a partir de 2012 ia beneficiando todo mundo dali para trás. Mas como foi um Código Florestal, eles aprovaram em 2012 e deixaram o marco temporal 2008 para trás. Quem abriu as suas terras até 2008 não foi penalizado, estava tudo certo.
Mas o grande questionamento é por que uma lei aprovada em 2008 em 2012 só contemplou quem abriu terras até 2008? Ou seja, e quem abriu nesse intervalo, nessa questão temporal, por que não foram beneficiados? Hoje, quando essas pessoas que abriram suas terras, que o José que abriu em 2008 não tem diferença nenhuma do Francisco que abriu ali em 2011, 2012, portanto, antes da promulgação da lei, hoje, quem faz o seu CAR, quando se entra no sistema, se percebe que foi aberto após 2008. O que é que está acontecendo? Pesadas multas, judicialização de processos feito pelo próprio Ministério Público, até mesmo com a atuação da SEMA nas informações. Infelizmente isso tem levado realmente muitos produtores do norte de Mato Grosso, acredito que do Araguaia e também ali da região oeste do Mato Grosso, a um desespero quando chegam as notificações e os vultuosos volumes das multas que estão recebendo. Pessoas que estão produzindo, pessoas que estão também ajudando a contribuir para o desenvolvimento de Mato Grosso e do Brasil. A SEMA está errada? Não. O Ministério Público está errado? Também não. Estão cumprindo a lei. Onde é que houve a falha? Eu acredito que lá atrás, quando na promulgação dessa lei, de repente a nossa bancada ruralista devia ter sido mais firme, mais forte e trazido esse marco temporal até 2012. Como eu acredito que tem que haver uma nova discussão, por mais que o momento, quando você falou hoje na questão ambiental, não é um momento tão propício, porque o mundo inteiro está de olho aqui em nós, não é verdade? Mas nós vai chegar um momento, nós vamos ter que amadurecer, Lides, esse processo sob pena de termos realmente um grande retrocesso na produção de grãos de Mato Grosso e do Brasil. Então, a gente lá na Câmara Temática, a gente se sensibilizou com os nossos produtores do Mato Grosso e do sudoeste do Pará e nós vamos cobrar sim da bancada federal, dos ministérios competentes, que se reveja essa situação. A Frente Parlamentar da Agricultura, juntamente com o FAMATO, a ProSoja, tem que se fazer um esforço no sentido da gente ajudar esses produtores. Não é só Mato Grosso, isso também acontece no Pará por ser uma lei nacional e em todo o território nacional. Bom, a partir desse trabalho, desse primeiro encontro aí, vocês trabalharam então 7 câmaras temáticas, né? Que situações pontuais vocês viram como mais urgente para começar a atuar? Vocês vão fazer, buscar as bancadas aqui do Estado? Quais são os primeiros passos para começar a mexer aí nesse imbróglio todo? Porque grande, a gente vê que né? cada área, cada câmara é muito complexa, né? Complexo. A situação, né? Olha, quais são as primeiras questões práticas que vocês decidiram? Você tem razão, Lídice, realmente é um imbróglio muito grande, muito delicado, que mexe não só com a questão nacional, como até a questão também internacional. Tá todo mundo de olho aqui no Brasil. Mas o mais importante, que esse é um movimento que está nascendo nas bases, lá no campo, lá na área urbana desses vários municípios. É realmente um movimento totalmente legítimo. E de posse agora das informações que nós tivemos nessas câmaras temáticas, nós elaboramos a Carta de Novo Progresso. Nessa Carta de Novo Progresso, nós compilamos todas as propostas e problemas apontados nas câmaras temáticas, desde os índios, né, até garimpo, regularização fundiária, ambiental, produção com sustentabilidade. Esse documento vai ser entregue em Brasília, numa reunião que nós já estamos organizando com as 2 bancadas federais, as bancadas federais do Pará e do Mato Grosso, unidas para recepcionar a Frente Parlamentar de Vereadores Mato Grosso e Pará, prefeitos, entidades organizadas e representativas, que vão levar a Carta de Novo Progresso, fruto desse trabalho que fizemos nas câmaras temáticas, para ser entregue então às nossas bancadas federais. Nesse mesmo ato, nós queremos marcar com vários ministros, para também irmos em cada ministério pontuando, né, as dificuldades relativas àquele ministério. Vou dar o exemplo aqui da vulnerabilidade social. Infelizmente, a prostituição, desde o norte de Mato Grosso até o sudoeste do Pará, 300 mil caminhões circulando. Naturalmente, isso realmente se incrementou muito, até mesmo por uma questão de falta de desenvolvimento econômico, principalmente ali na região do Pará. O que acontece? Nós vamos com a ministra Damares. Fala, olha, não adianta só pôr polícia para fiscalizar lá se o problema é econômico. O pai que não consegue levar comida para casa, como a gente já viu em muitas reportagens nacionais e internacionais, acaba permitindo a prostituição infanto-juvenil. Isso, infelizmente, é uma grande mazela desse país. Um país tão rico, um país que produz tantos alimentos, ver os seus filhos e suas filhas ainda
serem levados a esse grande constrangimento. E é por isso que nós somos com um olhar econômico, mas um olhar humano, um olhar voltado às pessoas que vivem aqui em Mato Grosso, mas que vivem também no sudoeste do Pará. Até porque a colonização do sudoeste do Pará, na sua grande maioria, foi feita pelos moradores do norte de Mato Grosso e vários estados que estão indo para lá agora. Então a gente tem que se preocupar com isso também. O maior patrimônio que nós temos é o homem da Amazônia, é o homem do Mato Grosso, é o homem do Pará. Então todas as nossas ações foram trabalhadas nesse sentido, da valorização humana. Então nós precisamos colocar todos os meios produtivos que promovem a economia a serviço do bem-estar das pessoas. E é por isso que o exemplo que os vereadores das mais divergentes câmaras, desde o mais rico município produtor, que é Sorriso, ao mais humilde no Pará, lá, nós estamos unidos, imbuídos de um mesmo propósito. Não tem diferença. Virou o mesmo CNPJ ou a mesma identidade. O que nós queremos dizer com isso? Que estamos juntos para defender os interesses que nos são comuns e precisamos fazer uma grande reflexão no Brasil. E eu digo a você, Lides, que essa reflexão da Frente Parlamentar de Vereadores Mato Grosso e Pará, ela vai dar um efeito dominó, atingindo mais estados da federação, em especial do bioma amazônico, que tem esses grandes entraves e esses grandes problemas. Nós somos extremamente favoráveis ao meio ambiente, mas nós entendemos que é possível produzir mais, explorar as nossas riquezas muito mais, principalmente minerais, desde que realmente se destrave algumas leis respeitando o meio ambiente e as necessidades que o homem da Amazônia enfrenta. Então, como você disse, isso não é fácil, é um desafio gigantesco, mas o mais importante, saiu da esfera federal para iniciar os debates e discussões nas esferas locais para aí potencializar até chegar ao presidente da República. Bom, em paralelo a toda essa realidade, né, que o senhor está expondo aqui, nós estamos vivendo um momento de muita complexidade também no nosso país, no mundo, por causa da pandemia. E por mais que o movimento seja suprapartidário, existe sim, né, um posicionamento do governo federal que está bastante polemizado na mídia, né, em relação às vacinas, em relação às questões políticas mesmo. E a gente está aí num final de ano, praticamente, setembro, né? A minha avó dizia, chegou BR Obró, acabou o ano, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tudo passa muito rápido a partir de agora. E nós temos um ano que vem, um ano político, em que vai haver mudança, né, eleições em 2022, essa realidade, esse posicionamento do governo federal hoje, preocupa vocês? Vocês acham que pode tirar um pouco o foco ou enfraquecer esse movimento por conta dessas questões pontuais, vereador? Olha, nós temos uma séria preocupação com relação a isso. Pode mudar sim. Nós podemos realmente ter alguma facilidade no avanço dessas ideias progressistas e ao mesmo tempo com responsabilidade ambiental, mas nós podemos também ter muitas dificuldades. Vai depender realmente da cabeça aí do novo presidente da República, né, e do seu staff, dos seus ministros, né? Agora o que a gente espera, e vamos continuar trabalhando muito para isso, para essa sensibilidade. Eu acho assim, se os ministros saírem de Brasília, ficarem 2, 3 dias, não chegarem de helicóptero ou de aviões na base aérea do Cachimbo, pegar um helicóptero e ir para Novo Progresso, Trairão, ou baixar no aeroporto lá de Itaituba ou de Sinop ou Sorriso, não. O correto e adequado era ir lá e ficar 3, 4 dias. Vai ver a realidade que o cidadão lá enfrenta. Vai ver as dificuldades que o cidadão da Amazônia Legal, que pega aqui uma parte de Mato Grosso, enfrenta. Olha, quem tem sensibilidade, quem é ser humano e vê as dificuldades que eles enfrentam, se emociona. Não tem como você voltar da mesma forma que foi, né? Eu fui para ver uma questão de uma 163, voltei com a cabeça totalmente diferente. Meu Deus, isso não pode estar acontecendo em Castelo dos Sonhos, Novo Progresso, Trairão, ou até mesmo Itaituba, em Miritituba. Isso não pode estar acontecendo, né? O Pará hoje tem a terceira pior renda per capita desse país. É inadmissível um estado tão rico de dimensões continentais, a sua população viver nessa condição. Isso é inadmissível. Falta um grande projeto federal. Não estou falando desse presidente, não. Isso são equívocos que deveriam já ser corrigidos lá atrás. E nesse aspecto, eu tiro o meu chapéu, o meu respeito aos governos que passaram militares, que tiveram essa grande visão de realmente fazer integração via BR-63
para não entregar a nossa Amazônia. Eu estive no Marco, lá em Novo Progresso, onde houve o encontro do 8º BEC do Pará com o 9º BEC de Mato Grosso. Eu me emocionei ao ver lá que no lado de Mato Grosso, dezenas de soldados matogrossenses e brasileiros deram a sua vida na busca de um sonho, de uma realização e de um progresso na abertura de 163. Muitas vidas se perderam. Você olha pelo lado do Pará, do 8º BEC, da mesma forma. Claro que muito menos, porque quem abriu a grande dimensão da 163 foi o meu querido 9º BEC, que hoje é sediado aqui em Cuiabá, que está indo de Malas já para Sinop. Mas fizeram um grande trabalho de integração nacional. Então, enquanto os Estados Unidos, a Europa, tem lá milhares de ferrovias, os Estados Unidos 300 mil quilômetros de ferrovia, nós só temos 30 mil quilômetros. Desses 30 mil, 15 mil sucateados. A gente precisa refletir realmente a integração nacional. Eu tenho dito que o Vicente Volo, a família Volo, está coberta de razão. Nós temos que defender as 3 ferrovias em Mato Grosso e muito mais ainda. Tem que chegar em Diamantino, tem que chegar em Vilhena. Por que isso? Porque nós temos que fazer uma integração nacional de ferrovias, a exemplo do Sistema Elétrico Nacional. Quando uma da pane dá um problema, você tem vários outros eixos ferroviários para escoar a nossa produção com custo mais barato. Eu fiz um cálculo a grosso modo, Lides, só em Sorriso, com a Ferrogrão, se fosse hoje que ela estivesse operando, deixando lá R$3 de diferença no custo do frete para o produtor rural. E quero pontuar uma coisa, esse lucro tem que ficar para o produtor rural. O lucro da diferença do frete não tem que ficar também para o dono da concessionária da Ferrogrão, da FICO ou da Rumo. Porque senão continuamos de caminhão, não vai mudar nada. Esse lucro tem que ficar para a sociedade. Fica inicialmente com o produtor, mas o produtor vai fazer vários investimentos em silos, armazéns, vai fazer casas, vai comprar mais, vai trocar de caminhoneta e isso aquece a economia local. Aquecendo a economia, você tem mais geração de empregos, você tem mais impostos, você tem mais com esses impostos investimentos públicos para melhorar a qualidade de vida das pessoas de Sorriso, do Mato Grosso e do Brasil. Se a Ferrogrão, então, existisse hoje só em Sorriso, pela produção que nós temos, só em soja e milho, só esses 2 itens, não estou nem falando de carga reversa de insumos. Nesses 2 itens ficaria na economia local cerca de R$200 milhões. Imagina a potência que nós já somos com mais R$200 milhões circulando na economia de Sorriso. E quando você olha o norte do Mato Grosso e quando você vê Mato Grosso, olha a dimensão das riquezas que ficaram aqui. Claro que é o nosso sonho isso, é o nosso sonho, mas o sonho maior, em vez de levar grãos, produtos in natura, nós temos várias esmagadoras, fábricas de margarina, de lecitina de soja, nós precisamos também industrializar os nossos produtos, que aí sim nós chegaremos a um estágio que é o mais adequado, agregar valor aos nossos produtos, não mandar só grãos para a Holanda, para a Europa, para a China, para eles tocarem as indústrias deles lá. As indústrias realmente com a nossa produção o mais adequado e temos que ter uma política pública muito bem planejada para isso, é a partir da indústria. Mas nós estamos num processo de ferrovia que vai abrir as portas para que a grande agroindústria, responsável também ambientalmente, chegue aqui no Mato Grosso, chegue no Pará, no norte desse país, transformando a vida das pessoas. A partir dessa frente parlamentar Mato Grosso-Pará, o senhor acredita que vão sair nomes, pré-candidaturas aí para eleições de 2022? O senhor, por exemplo, como vereador, seria um pré-candidato ou a deputado, a Senado? Vocês pensam ou discutem isso já? Lídice, nessa questão aí, nós não adentramos nesse processo. É um tema muito delicado e o processo político, por mais belo que ele seja, que tem também muitas imperfeições, e você tem histórias bonitas e histórias também que não são exemplares. Mas o processo político ele é muito delicado e o nosso receio realmente é, sem dúvida alguma, atrapalhar esses objetivos que são bem maiores. Pode surgir lideranças, pode ter nomes, sim, todos os 230 candidatos, ou melhor dizendo, 230 vereadores que nós temos à nossa frente e que estão trabalhando dentro das suas condições, das suas realidades, eles com certeza estarão aptos a desenvolver esse processo. Até porque eu reconheço que há um vazio ainda político no norte do Mato Grosso e muito mais no sudoeste do Pará. A gente precisa ter o quê? Um equilíbrio político, um equilíbrio nos modais de transporte, um equilíbrio também na economia aqui de Mato Grosso, incentivando umas áreas até um pouquinho mais do que as outras, para que toda a sociedade mato-grossense possa ser beneficiada
com a grande produção que nós temos. Então eu vejo assim, nós temos muitos líderes nesse movimento lá no Pará, aqui em Mato Grosso. E aqueles que tiverem condições, eu entendo que realmente merecem e devem realmente buscar esses espaços para até mesmo, dentro desse espírito que está sendo construído em cada coração dos parlamentares vereadores do Mato Grosso do Pará, possa ser potencializado isso numa assembleia, aí de repente num congresso nacional, e a gente buscar as soluções necessárias para esse país, que em alguns aspectos regionais está tão atrasado quando poderia estar tão adiantado. Então eu digo assim, a gente precisa se preocupar com o nosso município, mas também se unir os municípios em volta. E os municípios em volta dentro do estado de Mato Grosso precisam se unir também ao do Pará, ao de Rondônia, do Amazonas, do Amapá, para juntos buscarmos as soluções necessárias para um futuro com muito progresso, com muita produção, mas com responsabilidade ambiental, porque é possível, Lídice, o desenvolvimento e o progresso caminhar lado a lado com as questões ambientais, que também é tão importante para o país e para o mundo. Bom, vereador, para a gente encerrar, qual é a próxima agenda? Vocês já estão marcando um segundo encontro da frente, né? Quais são os próximos passos? Perfeitamente, Lídice, nós já temos uma nova agenda. Eu quero agradecer aqui de uma forma muito especial ao prefeito Gelson Dil, ao vereador Chico Souza de Novo Progresso, que prontamente aceitaram o nosso chamamento e foram os primeiros anfitriões e marcaram história em Novo Progresso. E por incrível que pareça, lá quando eu fiz o discurso de abertura, eu lembrei que o 8º BEC e o 9º BEC se encontraram para fazer história dos dois estados quando abriram o 63. E da mesma forma, semelhantemente, a gente nem havia se lembrado dessa questão do encontro dos BECs lá em Novo Progresso. Mais uma vez, as frentes se reuniram, Mato Grosso e Pará, para discutir a mesma coisa, desenvolvimento. E eu quero agradecer também muito o prefeito Érico e o presidente da Câmara, Valcimar de Guarantã do Norte, que são os próximos anfitriões, dessa vez em solo mato-grossense, em nossa casa. Mas eu quero dizer aí aos amigos paraenses que, assim como nos sentimos em casa aí no Pará, vocês se sentirão com certeza em casa no Novo Progresso, com a Assembleia de Mato Grosso presente, os nossos deputados, senadores, porque da mesma forma o Pará esteve presente com as suas lideranças políticas a nível federal e estadual. Eu quero dizer também que conto com aqui os nossos deputados, os nossos representantes aí a nível federal, né, para que possamos estar lá numa grande festa do debate para o desenvolvimento do país, do Mato Grosso e do Pará, Lídice. Você em Guarantã do Norte. Guarantã do Norte, provavelmente no mês de novembro, estamos definindo isso lá com o prefeito e o presidente da Câmara. Tá joia. Vereador, muito obrigada novamente por estar aqui conosco presencialmente. Nós chegamos com todas as medidas de segurança. Depois de estarmos em distanciamento seguro, decidimos gravar sem máscara, mantendo aí, né, os cuidados por causa da Covid. Obrigada e espero que vocês consigam alcançar muitos objetivos aí o quanto antes, né? Para uma região, conheço lá, já fui muito para aquela região lá. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lídice, quero deixar aqui os meus cumprimentos, né, ao RD News, que realmente é um site que nós acessamos. Todo bom político de Mato Grosso tem que acessar o RD News também, pelas informações, pela clareza que nós temos aqui. Então eu quero parabenizar você, né, Romilson, enfim, toda a equipe do RD News e agradecer por essa oportunidade de estar apresentando à sociedade mato-grossense e até mesmo paraense o trabalho que os vereadores estão fazendo nessa frente parlamentar. Então um abraço aí a todo você aqui de Mato Grosso, da minha querida capital mato-grossense Cuiabá, que nós nos orgulhamos muito também. Aqui iniciou-se pelo processo do ouro, os bandeirantes vieram para cá, acharam ouro, e olha o que se transformou realmente aquele pequeno vilarejo lá de 1700. Essa grande capital acolhedora, maravilhosa, que nós temos orgulho de dizer, como disse hoje pela manhã, lá para os meus amigos do Pará. Hoje estarei na minha capital, Cuiabá, né, lá no RD News, para também levar a nossa mensagem. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, Lídice, por essa oportunidade. Tá joia, obrigada. Então nós ouvimos hoje o vereador Vanderlei Paulo, do Progressistas, que é presidente da Frente Parlamentar Mato Grosso, Pará. Essa entrevista fica disponível no nosso canal, lá no destaque do RDTV, no site RD News, e também no YouTube, nas redes, com chamadas nas redes sociais. É só você curtir e compartilhar. Obrigada, até a próxima.